grandes empreendedores, ele é de 1920, ou seja, é um cara que aprendeu muito, que tem muito a ensinar, e o que eu gosto da história de Napoleão Hill é que ele esteve próximo de Firestone, que é o pneu, e Thomas Edison, que é o telefone, que desenvolveu o telefone, ou seja, e o Henry Ford, que foi o que primeiro a fazer carros. Então, os três têm como característica ser inovadores, procurar propostas novas, e ele era amigo desses três, como outras inúmeras pessoas que ele entrevistou ao longo da carreira dele, até escrever esse livro, e ele detectou quais são as leis que faria sucesso, que faz você ter sucesso no seu negócio, ter sucesso na sua vida profissional, na sua vida pessoal, em tudo. E ele conseguiu lidar e colocar 15 leis. Essas 15 leis, se você atingir o ápice nelas, então a gente sempre tem que detectar o nosso ponto negativo para melhorar. O nosso ponto positivo, a gente tem que manter positivo, tá certo? Mas o que é negativo na gente, a gente tem que aprender a crescer, E aí, essas 15 leis, elas têm que estar em congruência. O que eu sempre falo nas minhas aulas para todos os meus alunos? A congruência das leis é a maior dificuldade. Porque quando a gente descobre um lado positivo nosso, a gente se apega a esse lado positivo. Só que a gente tem que lembrar que o nosso lado positivo, ele deve ser sempre colocado em evidência, mas é o nosso lado positivo que deverá ser usado e melhorado a cada dia. Então, quando eu falo das 15 leis, é simples, olha que legal. A primeira lei, um objetivo principal definido. Vamos colocar aqui a nossa primeira lei aqui para todos que estão nessa aula, que toparam estar com a gente nessa aula gratuita que a gente está dando, sobre como passo a passo para montar uma clínica, é montar uma clínica, certo? Então, a primeira coisa é, o que eu quero é ter uma clínica de sucesso, o que eu quero é ser um profissional de sucesso, o que eu quero é ser reconhecido internacionalmente. Então, não interessa, você tem que ter um objetivo definido, esse é o principal. Você tem uma sequência de outros, mas esse é o principal. A segunda lei é confiança em si mesmo. E aí eu vou perguntar para vocês, como confiar em si mesmo? Quando você faz tudo que tem que ser feito, entendeu? O que é fazer tudo que tem que ser feito? Se eu tenho o objetivo definido de montar uma clínica, eu preciso, então, entender tudo como se monta uma clínica, para que eu confie em mim mesmo e apresente autoridade quando eu for falar. O terceiro, o hábito de economizar. É um grande problema de nós da saúde, porque a gente não aprendeu essa área das finanças. Então, economizar significa nunca gastar tudo que a gente ganhar, tá? A quarta lei é iniciativa e liderança. A gente precisa ter iniciativa, a gente precisa ter liderança. Se você quer montar uma clínica, quer montar um consultório, quer empreender, quer estar como um profissional da saúde, apresentando para o seu paciente, seu cliente, você precisa ter iniciativa e liderança. Você precisa liderar. Ao seu paciente, você é a líder dela. Você precisa mostrar para ela qual que é a sua conduta e o que você quer de benefício para ela. A quinta lei é imaginação, gente. Eu sei que a gente tem que se basear em estudos, em treinamentos, mas cada paciente que entrar na sua clínica, ela tem uma condição única. Então, você precisa ter a imaginação de como você vai oferecer o melhor para ele. A sexta lei é o entusiasmo, sempre trabalhar com entusiasmo, sempre estar divertida. Quem me conhece, quem está comigo, me acompanhando há vários anos, que eu sei que é uma carreira de 10 anos mais ou menos, sabe que eu sempre tento levar meu entusiasmo em tudo que eu me propor a fazer, tá? O sétimo, que é muito difícil, é o autocontrole. O autocontrole é respira e segue em frente. Empreender, montar uma clínica, os passo a passos não são fáceis, mas a gente precisa entender que a vida é feita de desafios. O oitavo, o hábito de produzir mais que é pago. Gente, olha que informação importante. Eu montei minha clínica, eu dei meu melhor, o paciente fechou X e eu fiz o que ele deveria fazer. Por que eu não posso fazer um pouquinho a mais? Fazer mais do que ele me pagou? Existe nessa lei, inclusive, falam-se que se você se propor a fazer mais do que é pago, não se surpreenda de você ser chamado para cargos mais altos, diretoria, ser sócia, ou considerar que esse paciente trate como alguém leal, ele te vira seu freguês, tá? Ou uma personalidade agradável. A gente nossa área necessita nós sejamos agradáveis. Quem nos busca, quem nos procura, sempre são pessoas que querem buscar autoestima, bem-estar. Como que você não vai oferecer para ela uma personalidade agradável, tá? A nona lei
A 10ª lei, pensar com segurança. Olha que palavra certa, segurança. Pensar com segurança. Na nossa área, numa clínica, você tem que ter tudo que te deixa seguro, para que você consiga sempre pensar com segurança, tá? Então, a gente tem que imaginar, a gente tem que criar, mas a gente tem que estar sempre em terras seguras. A gente está na área da saúde. Concentração, sempre a concentração, foca no que você quer, concentra, não abre muitas vertentes. Eu até falo muito isso para a clínica. Imagina se você pensar em um seguinte ponto, tá? Eu estou com o objetivo de atender meus pacientes para corporal e quero excelentes resultados. Mas eu vi na internet que agora tem um profissional fazendo muito rinomodelação. E aí eu já tô famosa com o corporal, mas eu não me preparei para o rinomodelação e eu quero fazer. Eu aprendo um curso rápido e começo a fazer. Aí eu gero uma intercorrência nesse paciente e tudo que eu tenho no corporal acaba fazendo com que eu perca a minha credibilidade. Tudo que eu adquiri com o meu conhecimento, por quê? Porque eu não concentrei, eu não entendi que tem a hora para cada coisa, tá? Cooperação, gente. Juntos somos mais fortes. É uma frase muito famosa no Instituto Lorena Soares, no Instituto Projeção, em todos os nossos projetos, todos os projetos que estão junto comigo, porque a gente precisa cooperar. Cooperar com o paciente, cooperar com o colega, cooperar com os parceiros, os funcionários. Lembre-se que é cooperativa e a gente não pode trabalhar com um sinônimo de chefia, de liderança à base de chefe e não líder, tá? 13, tirar proveito dos fracassos, lei absoluta, tá? Isso aí já tem estudos provando que há grandes pessoas que tiveram grandes negócios, que hoje talvez você admira, que você tem grande entusiasmo com a carreira dela, passou por no mínimo 3 fracassos. E a tolerância, gente, ser tolerante. Eu gosto muito de falar sobre a tolerância, porque tem gente que fala assim, nossa, como é que você aguenta paciente chato? Aí eu brinco, gente, infelizmente não tem uma placa na minha clínica dizendo só atendo pacientes legais. Eu só vou descobrir que um paciente é chato, um paciente pode me dar problema, um paciente pode ser difícil, a partir do momento que ele virar meu paciente. E para isso, nós vamos ter que ter um ciclo de relação. Só que existe a tolerância, de eu entender que talvez o que ele está chato e como ele sente que a autoestima baixa, isso vai predispor ele a me tornar um alvo. Então, às vezes, ele colocou muita expectativa como se eu fosse a solução dos problemas dele, e aí eu não desencadeei, não desenvolvi a tolerância de entender que o que ele está me falando, o que ele está me agredindo, basicamente porque ele está mal consigo próprio. E o ataque dele não é para mim, a doutora Lorena Soares, para a profissional Lorena Soares, e sim com ele. E eu tenho que ter a tolerância de perceber isso. E a 15ª lei, praticar a regra de ouro. O que é a regra de ouro, gente? É sempre fazer pelo outro o que você gostaria que fizesse por você, tá? Por que eu comecei essa aula com as 15 leis? Porque eu falei, eu vou falar para vocês passo a passo de montar uma clínica de estética avançada, tá? Lembre-se que da saúde, de atendimento, talvez a gente tenha uma grande percepção, mas a gente não sabe gerenciar a palavra gestão, gestão de imagem, gestão de clínica, gestão de negócios, porque a gente não aprendeu a empreender, tá? Então, o Napoleão Hill, ele sempre fala sobre paciência, persistência e sempre combinações para o sucesso, tá? Junte-se a pessoas com o mesmo perfil de pensamento, é muito importante, e essa lei vai dizer muito sobre ninguém consegue fazer grandes negócios sozinhos. Você talvez pode ser a única dona da tua empresa, mas você precisa de funcionários, você precisa de parceiros, você precisa de várias outras pessoas com você, tá? Então, a primeira lei revela que todos os grandes homens tiveram que se associar a outras pessoas para conseguir realizar seus objetivos. Uma vez que todos compreenderam a interdependência, buscaram principalmente pessoas que seguiam uma mesma linha de pensamento. Assim, segundo Napoleão Hill, todos trabalhavam em rapport com seus sócios. Sem rapport é sempre em comunicação. Eu troco uma ideia antes de colocar ela na prática, porque eu falo a minha ideia, outra pessoa fala, a gente cria uma ideia nova baseado no rapport de todos eles. E ainda Napoleão afirmava que a união de duas ou mais mentes gerava um todo.
que era maior do que a soma das partes, e ele chamou de mastermind, ou mente mestra. Sozinhos, nenhum deles teria conseguido o sucesso que ele conseguiu. Então, gente, se você tem um objetivo de montar a tua clínica, de empreender, de crescer profissionalmente, aprenda. Isso não é possível sozinho. Você pode pegar a tua ideia, conversar com pessoas que pensem como você e ter essa ideia ser maior que todas elas. E a minha proposta hoje, para a aula de hoje, é fazer vocês entenderem esse processo todo e um passo a passo. Antes da gente ir para o passo a passo, eu vou fazer uma breve apresentação em fotos. É a primeira vez que eu faço isso online, ao vivo para vocês. Por quê? Eu acho que a partir do momento que eu vou falar de um negócio, de construção de negócio, eu não sou formada em administração, né? Como abrir uma clínica passo a passo. Digamos que é um mérito muito de profissionais da contabilidade, da parte de gestão, gerenciamento. Mas eu falo que eu sou especialista em saúde estética e especialista fisicamente e vivência em empreendedorismo. Aprendi empreendendo e entendendo essa vida toda. Então, desde 2011, eu aprendi a biomedicina, tá? E foi a primeira resolução que saiu, foi a biomedicina estética. Então, eu tenho uma leve cronologia da minha vida para vocês, tá certo? Então, vamos lá. Eu estava desde o começo, cheguei a fazer a primeira matéria sobre a biomedicina estética, participei de cursos, comecei a crescer no início com a doutora Ana Carolina Pulga em 2011, fiz o primeiro curso com ela, entendi o processo de um congresso, primeiro congresso brasileiro que aconteceu, fui crescendo, criei a primeira pós-graduação ainda em 2011, fui coordenadora dessa pós-graduação, dei as primeiras aulas, fui tendo várias turmas, montei minha primeira clínica com uma equipe, tá? Olha, meu primeiro divulgação da minha clínica. Olha o marketing de 2011, olha a diferença disso. Isso aqui é extremamente poluído. Mas vocês concordam que naquele momento a gente tinha, tipo, muitas informações em um só folhete. A gente não tinha Instagram, o Facebook e sites para nos divulgar, tá? Aí eu participei da primeira defesa de biomedicina, que aconteceu em 2012, para a gente tentar nos defender, porque desde que começou, a gente começou a receber ataques, tá bom? Primeiro curso de extensão universitária em saúde estética do Instituto de Vida Saúde Estética. Dei primeiro curso no ambiente que, na época, a gente tinha de empreender do jeito que tinha, tá? Então, eu sempre fui muito visionária, à frente, mas fazia do jeito que tinha de fazer. As minhas primeiras palestras foram ao lado de grandes mestres, que eu tinha grande admiração, o Dr. Bactério e o Dr. Ricardo Trajano. Isso, para mim, foi uma honra muito grande. Eu ganhei um prêmio em 2012, gente. Na verdade, 2011, 22 de dezembro de 2011, a entrevista com a biomédica e Lorena Araújo Soares foi a melhor entrevista do ano de 2011, onde eu falei justamente do porquê que eu escolhi a biomedicina estética, com essa possibilidade de montar meu próprio negócio, organizar minha própria agenda, conseguir me dedicar a congressos, eventos e não ter essa necessidade de ficar das 8 às 5 da tarde num estabelecimento, conseguir organizar meu próprio horário e levar bem-estar. Então, essa entrevista tem muita ligação com a questão de montar a clínica, tá? E aí comecei a dar palestras, Brasil todo, abri turma de pós-graduação em Goiânia, São Paulo 2, Brasília, Bento Gonçalves, Belo Horizonte, Salvador. Fiz a finalização de 9 turmas de pós-graduação, montei o Instituto de Vida Saúde Estética, tá aqui eu lá à frente, segui todas as normativas de montar uma clínica com certidão, corpo de bombeiro, alvará de funcionamento da vigilância sanitária. Montei meu primeiro espaçozinho, assim, clínica mesmo, porque primeiro eu comecei com um consultório no Espaço Terapêutico Vida, que é aquele primeiro, depois eu montei a nossa primeira clínica. Tentei estabelecer todas as regras, montei a primeira clínica escola para alunos da pós-graduação. A primeira clínica escola de Goiânia para a turma de pós-graduação foi minha, em conjunto com a minha sócia no momento. Montei a primeira estúdio de musculação dentro de uma clínica de estética. Montei a Vida Saúde Estética Consultoria, onde a gente tinha equipamentos que a gente sublocava para qualquer lugar de Goiânia e do Brasil. Lancei um auditório para a gente iniciar um processo de cursos pela minha própria empresa. E foi assim, Vida Saúde Estética, o Dr. Jake de Sá foi um dos primeiros estagiários, não sei se vocês conhecem o pessoal de Goiânia, o pessoal do Brasil já está conhecendo ele foi meu estagiário ainda na faculdade, tá? Da Faculdade de Biomedicina, depois ele estava antes e fez a pós-graduação.
Eu fiz projetos inovadores, naquele momento eu consegui transformar um programa onde as pessoas emagreciam com saúde e qualidade de vida, associando atividade física, intradermoterapia, equipamento, estética e nutrição. Tive resultados excelentes, inclusive um deles foi o meu, eu sempre posto, esse paciente aqui perdeu 30 quilos, essa aqui perdeu 20 quilos, esse foi o Diego Castro, nosso personal, que trabalhava em conjunto com a gente. Palestras, fui para um local muito grande em Goiânia, tentei crescer mais do que eu suportava naquele momento, fui para um espaço grande e abri uma franquia de clínica em Tuiutaba com a minha irmã, que é a Vida Saúde Estética até hoje está no mesmo local. Registrei, coloquei tudo, tinha uma equipe multiprofissional. E aí, a frase que eu vou dizer para vocês: o sucesso é um professor perverso. Ele seduz as pessoas inteligentes e as faz pensar que jamais vão cair. Bill Gates. Por que que eu coloco isso para vocês? Minha ascensão profissional foi muito alta. De 2011 a 2015, eu cheguei no topo. Então, vamos dizer assim. Só que quando você acredita que você nunca vai cair, eis que você vai fazer o primeiro doping, que é o primeiro fracasso, que foi. E aí eu tive que amargar a perda da minha empresa, Vida Saúde Estética, e me transformar no Instituto Lourenço Soares em 2015. Então, eu uso muito, 2015 em seguida, eu comecei a ter que empreender com a minha própria empresa, subloquei consultório em parceria com outra clínica em Goiânia, sempre em parceria, eu sempre tive pessoas incríveis ao meu lado, tá, gente? Dr. Jake de Sá, a gente fez uma parceria novamente, onde ele já estava terminando a faculdade, a pós-graduação, e ainda empreendia com a limpeza de pele. Montei em parceria uma clínica em Tumbiara. E aí, eu brinco que 2015, o que eu planejei e o que aconteceu, né? Montei depois um novo projeto, fui responsável pela Clínica NISA, fui diretora de projetos, eu montei todo esse sistema, todos os treinamentos, todos os protocolos, tá? Foi uma clínica lindíssima, super bem. Saí, montei essa equipe com o Jake, com a Bruna, saí. No momento, fiz matérias em jornais sobre protocolo de rejuvenescimento 3D, lipo com saúde, tá? Fui para jornal, apresentei várias coisas, que aí tem vídeos, e vim para Sorocaba, fiz uma parceria enorme com a Soulpele, que é uma empresa hoje que importa o milho Plexer, que é um grande parceiro meu em Sorocaba. Vim para Sorocaba por causa disso. Chamei minhas sócias novamente, a Karine e a Dai, recomeçamos em 2017 com o Instituto Lourenço Soares, abri a primeira turma de pós-graduação de Estética Avançada e Gestão Clínica, que já está formada. Abri a segunda turma de pós-graduação, que está em andamento. Fui responsável pelo tratamento dos procedimentos estéticos para uma equipe americana em Miami, na franquia de Olay, Estados Unidos. Gente, vocês não têm noção quanto isso foi muito engrandecedor para minha carreira profissional. Eu tive a oportunidade de treinar uma equipe de clínica nos Estados Unidos, uma franquia brasileira, mas quem estava eram americanas, tá, gente? Eu tive que aprender a ensinar as pessoas lá, isso foi muito grande para minha carreira profissional. Participei do primeiro projeto de anatomia em cadáver fresco para biomédicos, tá, em Orlando, na Flórida. Naquele momento, todos nós estávamos indo ao primeiro evento específico nos Estados Unidos de cadáver fresco, tá? Tem grandes profissionais aqui, vocês devem reconhecer, Fernanda Viaro, Gabriela Silveira, Vivian e outros colegas que estavam lá. A importância do estudo anatômico para evitar intercorrências, foi a primeira a perceber a importância da gente alinhar. Não sou anatomista, não sou da área de anatomia, mas eu vi a importância de entender a questão da anatomia em cadáver fresco. Fui a primeira turma de saúde estética no doutorado em ciências biomédicas na Argentina, tá? A primeira turma está aqui, hoje já tem vários colegas, várias pessoas fazem doutorado, mas eu fui em 2018 e não estou em fase de conclusão, porque eu tive que me afastar por um problema de saúde. Sou Belas, foi a clínica que a gente montou em Goiânia novamente, tá? Com a Daniele Martins, em parceria também. Quem é Goiânia conhece. Fui speaker, participei do registro do Plexer no Brasil, o único e verdadeiro gerador de plasma com a Anvisa. Participei de vários eventos com esse grupo incrível, que é essa família Soulpele, tá? Primeiro curso na NIU com a Gabriela Silveira, o primeiro curso de biomédicos feitos dentro de uma universidade de Nova York, estava lá fazendo parte e levando o Plexer e os fios, minha técnica de fios com essa equipe também. 2019 foi o ano mais intenso da minha vida até hoje, tá? Dei palestra, dei congressos, participei de eventos, ensinei as pessoas e descobri um câncer de mama em julho, mas isso não foi suficiente para me parar, porque eu tenho entusiasmo e vontade de trabalhar.
E hoje estou no Instituto Lorena Soares, tá? Formo vários profissionais, tenho várias coisas para apresentar para vocês. Então, por isso que eu falo que eu tenho autoridade para ensinar esse passo a passo. Então, vocês vão assistir uma aula de como montar uma clínica, uma profissional que montou várias clínicas, que viveu várias coisas e pode pegar o passo a passo e dar aquelas dicas de ouro, que é esse o objetivo dessa aula. Essa postagem aqui é muito importante para mim, porque hoje eu registrei a minha marca. Ela está registrada como marca registrada da Método Lorena Soares, que foi o grande mérito de 2020, tá? E aí, gente, o que é saúde? A Organização Mundial da Saúde define saúde como estado completo de bem-estar físico, mental e social, e não simplesmente a ausência de doença. Esse é o grande trunfo nosso. Nós, da saúde estética, nós que queremos trabalhar na estética, a gente trabalha antecipando a patologia, a gente está trabalhando o completo bem-estar físico, mental e social. Por favor, nunca se esqueçam disso. Isso é parte fundamental para que você consiga construir sua clínica e empreender com sucesso. Porque o fato da instituição física, de você cumprir todas as regras da vigilância sanitária, de você fazer todas as regras da prefeitura, criar todo o seu projeto de negócios, nunca pode ser superior ou acima de você entender qual que é o seu papel nessa empresa, que é justamente gerar um bem-estar físico, mental e social, tá? Na doença, na enfermidade, não cabe a nós da saúde estética, da clínica de estética avançada, cabe aos médicos. Nós somos profissionais que vamos tratar as disfunções estéticas e gerar um benefício. E aí a gente chama sempre de saúde estética. Então, eu sempre gosto de fazer essa deixa para separar o que é uma clínica de estética, que só pensa no embelezamento, do que é uma clínica de saúde estética. E meu maior objetivo para vocês agora é oferecer que vocês tenham uma clínica de saúde estética, que vocês possam trabalhar em prol do teu paciente, tá? E aí, o que você pode ser, como é que você pode começar a atuar na estética? Você pode ser responsável técnico de uma clínica. Então, você já pode ir numa clínica pronta, montada, e ser o responsável técnico. O que é ser responsável técnico, gente? Muito importante. Eu não quero montar minha clínica. Eu vou ser responsável de uma clínica de alguém. Esse é o grande problema que eu sempre falo para os meus alunos. Quando você responde tecnicamente por uma empresa, você responde por tudo, criminalmente, responde por procedimentos indevidos, responde por processos que o paciente pode fazer, responde até pela recepção, em tudo. Por quê? Você é aquele que vai ter que fazer todos os processos, POPs, termos de consentimento, acompanhamento, compra de material, verificar a qualidade dos procedimentos, dos equipamentos, a qualidade dos pacientes, como o paciente pode se sentir, o seu procedimento realmente atingiu a expectativa dele. E eu quero deixar uma deixa para vocês. Segundo o Código do Consumidor, a gente tem um artigo qual diz que nós da estética, a gente está oferecendo serviço, o qual, se a gente não atingir a expectativa do consumidor, a gente pode gerar 3 tipos de dano, tá, gente? O dano estético, o dano material e, principalmente, também o dano arcar com as despesas das pessoas, desse paciente, por não ter atingido o resultado e as intercorrências que ele está envolvido. Então, o dano estético, uma intercorrência. O dano material, o gasto que a pessoa teve. E o dano a resolução do problema. Olha como ser responsável técnico de uma clínica não é tão simples. Às vezes você recebe uma proposta de ganhar X por uma clínica de estética, tal, e você fala, eu não quero montar minha própria clínica, não. Você quer saber? Eu vou ser RT. Vocês não estão entendendo que vocês vão responder diretamente por isso. Então, quer ser RT? Seja, mas seja aquele crítico, aquele responsável técnico que tenha controle de tudo que está fazendo e não aceite nada que seja fora do combinado. Por quê? Você vai responder juntamente a essa clínica, independente se o erro for de outro profissional dentro da empresa. Então, tomem cuidado muito, essa dica que eu dou para vocês. Às vezes é mais fácil ser RT de uma clínica que já está montada, já está construída, você só vai estar lá no papelzinho, responsável técnico. Então, eu sempre falo, eu prefiro ser responsável técnico da minha própria empresa, porque a minha própria empresa, eu sei exatamente o que eu tenho que responder por ela, tá? Você pode ter um consultório, e olha que legal, não sei se vocês estão a par, mas a biomedicina
liberou o KNAI, quem são os biomédicos também, com certeza as outras áreas, liberou um KNAI de prestador de serviço. Você pode ser um profissional liberal. Então, hoje, você não tem que construir mais CNPJ. Você, como profissional liberal, você como biomédico, profissional, igual o dentista, tá? Igual acho que o farmacêutico poderia também, simplesmente sublocar um consultório que tenha todo o necessário, né, para fazer o procedimento que você tá. O esteticista também pode ser profissional liberal, né? E aí, você oferece teus serviços como profissional liberal. Então, você vai responder, vai ter toda a parte jurídica, mas não precisa construir uma empresa. Então, você vai, subloca um consultório clínico, subloca um consultório de alguém, ou pega só uma sala dentro de um espaço, sempre observando que a sua sala e o que você faz tem que estar de acordo para você não ter problema com a vigilância sanitária, tá? Então, cuidado também com essas informações. Eu vou passar passo a passo para vocês. E pesquisa. Existem aqueles profissionais que vão querer fazer o quê? Pesquisar se o cosmético funciona mesmo, se a toxina está pegando mesmo, se aquele aparelho realmente gera aquele benefício, se é o speaker dos equipamentos, né? O que é o speaker, né? As pessoas podem estar pensando, o que é ser speaker de algo? Falador, aquele que fala, aquele que tem autoridade pela empresa mesmo que te contratou, para falar exatamente como deve ser usado o equipamento, o produto, a técnica, entendeu? Então, você pode atuar nesse mercado também sem problema nenhum. Mas, se o tema da nossa aula é justamente montar a clínica, então vamos falar sobre a clínica, né? Ó, quais os passos para abrir sua clínica de estética? Vamos lá. A clínica de estética, ela é um grande investimento. É tão verdade disso que os grandes empresas hoje, franquias do Brasil, não são donos biomédicos, farmacêuticos, enfermeiros, esteticistas, fisioterapeutas, que é um grande absurdo. Os donos são empresários, porque empresário, ele vai verificar um negócio lucrativo. E a clínica de estética, sim, é um negócio lucrativo. Só que se você não for bem no mercado, todo o seu ano de sucesso pode acabar com o restante da vida de insucesso. Então, por isso que eu falo muito. Se você da saúde quer aprender a empreender, você precisa de aulas simples. No caso, uns 3, 6 meses, alguns módulos específicos, te faz ser um empreendedor, empresário. Não existe nenhuma faculdade para ser empresário, faculdade para ser empreendedor. Você precisa entender de negócios, entender de empresas. Agora me responde, para você ser um profissional que vai oferecer um serviço, você precisa passar por uma graduação, uma pós-graduação e viver fazendo cursos. O que é mais fácil? Você, como profissional da estética, se tornar um grande empreendedor empresário, se dedicando de 3 a 6 meses nisso, aprendendo a parte de gestão, ou ele, administrador, empresário, se tornar um profissional da saúde. Olha como a gente está posicionado muito bem no mercado, gente. Nós, para aprender a empreender, a gente precisa seguir alguns passos simples, que é fácil de compreender se você dedicar a isso. Agora, você sendo o empresário, o empreendedor e o profissional responsável técnico da sua clínica e o responsável por todos os protocolos da sua clínica, você tem uma grande caminhada para o sucesso. Só que é isso que eu falei para vocês, a parte de gestão não é muito bem passada e a gente acaba caindo em tropeços que eu caí e aprendi com a dor. Então, eu sempre falo, as minhas aulas e o movimento que eu faço hoje é para ensinar com amor, tá? Então, os produtos e serviços de beleza é muito alto. Olha que interessante, no meio de uma pandemia, as pessoas continuam procurando procedimentos estéticos, mesmo ciente que talvez não é essencial na cabeça de muita gente, né? Porque segundo a própria Organização Mundial da Saúde já determinou que não é só ausência de doença. Eu não tenho que só evitar estar doente pela Covid, evitar me contaminar. Eu também tenho que buscar bem-estar físico, mental e social. Então, a estética que a gente trabalha entra nesse movimento da saúde e as pessoas estão buscando, tá? Então, a gente busca hoje os profissionais especializados, qualificados, desde biomédicos, farmacêuticos, enfermeiros, dermatologistas, fisioterapeutas, nutricionistas, tecnólogos. E quanto mais pessoas virem para a nossa área de saúde estética, mais a gente vai ter que se diferenciar no mercado
para montar nossa empresa, tá? Então, a maior montagem hoje de montar uma clínica é sobre o ponto de vista de negócios. É que estamos no mercado que mais cresce e não sofre recessões ou crises econômicas. Isso é verdade. Se vocês pensarem que algumas cidades proibiu o nosso atendimento, esse é o motivo pelo qual está todo mundo, às vezes, um pouco preocupado porque não tinha reserva e como é que vai manter o negócio, mas não foi isso que fez com que os pacientes não quisessem procurar a gente. Eu converso com vários pacientes, ou vários alunos, vários profissionais da área, e todos eles têm demanda, sim. Lógico que o poder aquisitivo reduziu. Às vezes, um paciente poderia ir na clínica gastar 3, 4, 5 mil, hoje ele vai gastar 1.000, 1.200. Mas, se você administrar bem teu negócio, você consegue sobreviver em tempo de crise, tá? Outra vantagem de montar seu próprio negócio é que existe diversas estabilizadas em plena expansão no mercado. Então, você pode também ser franquia, né? Pegar um modelo de sucesso e estar com uma franquia. E quem opta por ter sua própria clínica tem que pensar em ter um plano de negócios para contemplar as estratégias de divulgação, de marketing e comercial. Por favor, pessoas, a gente tem a mania de ser da saúde, a gente quer ser aquele que faz o marketing da empresa, a gente quer ser o comercial da empresa, que faz as vendas, por quê? Porque no primeiro momento, a nossa mente eu não tenho dinheiro para gastar com esses profissionais. E quanto mais eu fizer meu negócio, mais eu vou economizar. Será? Será mesmo? Porque existe uma taxa que a gente tem que delimitar para o marketing, uma taxa que a gente tem que delimitar para as vendas. Porque você é um profissional que vai estar lá oferecendo o serviço final. Então, você vai sentar com o paciente, preencher as fichas, fazer todo o processo de avaliação, propor o tratamento. Se você tiver uma equipe, você vai ser a prestadora de serviço, vai ser a responsável técnica, acompanhar toda a equipe, se vai atingir. Se você está pensando nisso, está pensando no marketing, está pensando no Instagram, está pensando nas vendas, com certeza isso é um grande problema. Então, a gente precisa ter um plano de negócio, a gente precisa entender que marketing não é só fazer um post no Instagram, fazer um story, né? Não é só fazer uma postagem no Facebook, no Twitter. A gente tem que entender ferramentas de rede social. Enquanto a gente está estudando um procedimento de alto nível, oferecer um serviço, um equipamento, tem profissionais especializando em estratégia de marketing. Então, é importante ter planos em que envolva marketing comercial, tá? Então, caso você tenha condições de investir em uma assessoria administrativa, você poderá optar pelos serviços do Sebrae. Eu falo que o Sebrae é um serviço gratuito, tá, gente? Você pode tentar pegar as estratégias do Sebrae sem precisar diretamente arcar muito caro. É importante você entender isso, e o Sebrae é um órgão que hoje está responsável por dar assessorias e tem muito curso online. Então, eu dou uma dica para vocês, tá? Mas cuidado com planos de negócios online. Por quê? Pois tudo tem procedência fidedigna e tem que ter realidade no negócio. Porque senão a gente entra no negócio meio que iludida, sabe? Alguém vira e fala assim, nossa, olha uma hipótese aqui para você. Você como paciente, como profissional, como dono de clínica. Nossa, meu faturamento da clínica esse mês deu 40 mil. Faturamento 40 mil, lucro 40 mil, ou você entrou 40 mil, saiu 39.400 e você só tem 600 reais de lucro? Tá? Porque é muito importante essa questão do plano. Então, a gente tem que saber olhar várias vertentes. E, às vezes, você vai precisar de uma assessoria administrativa. Mas você, como dono da sua clínica, empresário, empreendedor, RT, você simplesmente pode ter conhecimento qual você contrata profissionais para fazer esse serviço. E, lógico que, se na matemática do seu plano financeiro colocar no serviço oferecido a conta do prestador de serviço administrativo, do contador, a questão jurídica, assessoria de marketing, você sabe qual que é o custo fixo da sua empresa. Quanto por mês você precisa ter no caixa para pagar esses serviços. E esses serviços, eles têm que oferecer retorno para você. Então, é uma forma de eu pensar, se eu estou com uma empresa de marketing na minha empresa e ela não está me oferecendo respostas, resultados, automaticamente eu posso desligar essa parceria, essa empresa, essa assessoria e contratar outra que eu acho que atinge mais resultados. E se vocês observarem, a gente é cercado por esses profissionais. Toda hora, no mínimo, 3, 4 pessoas me mandam mensagem no meu Instagram. Quer aumentar seus seguidores? Quer aumentar suas vendas? Ofereça o serviço de logo. Então, a gente tem muita demanda. Então, dá para a gente escolher e fazer vários testes, tá? Como o serviço administrativo, a gestão financeira da tua empresa é um pouco mais difícil de você conseguir um bom profissional.
para essa área. Que lembre-se que o financeiro, ele é chato. O financeiro, ele vai fazer você sempre gastar menos e ganhar mais. E como profissional da saúde, eu falo por experiência própria, a gente tem extrema dificuldade de tentar economizar. Economizar em máscara, economizar em luva, economizar em produto, porque a gente sabe que ao final, o que vai fazer o paciente sair satisfeito ou não é o resultado. E um resultado economizado não dá uma satisfação tão alta para o cliente. E ele percebe isso. Então, por isso que contratar uma pessoa para gestão financeira da tua empresa, ele tem que entender muito de clínica e entender que não é só a matemática da entrada, saída e o lucro. É a matemática da entrada, saída, lucro e o paciente satisfeito. Porque um paciente insatisfeito não vai voltar para a tua clínica e não vai fazer o giro do teu negócio, tá? Então, a gente tem que entender o público-alvo. Então, quem que eu quero atingir, gente? Principalmente, professora, eu quero montar uma clínica. O que eu tenho que pensar? Quem você vai atender? A classe A, a classe B, a classe C, a classe D. Ou vamos falar uma linguagem mais popular. Você vai atender pessoas ricas, você vai atender pessoas da classe média, ou você vai atender a população em geral, de poder aquisitivo menor, mas que tem vontade de fazer um procedimento, tá? Olha que interessante você saber disso. Por quê? Porque é muito importante que você entenda quem você quer atender para colocar a sua clínica. Então, não adianta. Clínica de bairro dá dinheiro? Dá dinheiro, porque as pessoas do bairro vão na clínica de estética. Clínica de periferia dá dinheiro? Dá, porque as pessoas da periferia vão em clínica de estética. Se você tiver um bom marketing, uma boa proposta, um preço, vai. Pessoas dentro do shopping, vai ter a clínica? Vai. Você quer pôr sua clínica no lugar mais chique da cidade, né? Vamos lá para os Jardins em São Paulo, para o Marista em Goiânia, esqueci um bairro bem nobre de Belo Horizonte, vamos lá, citar várias empresas, né? Com certeza, você vai saber, mas você tem que entender quem é teu público, o que eles querem, como eles gostam de ser tratados, como que é o espaço físico. Quanto mais você tentar estar num local de pessoas de maior poder aquisitivo, mais você vai ter que investir em status, em aparência, em estabelecimento, tudo isso. E a gente tem uma competição um pouco desleal nesse mercado, porque esse público, às vezes, por ser um pouco mais criterioso, acredita mais na medicina. E aí a gente acaba tendo um pouquinho de problema, né? Então, para a gente competir com esse público, a gente tem que estar muito preparado, mas não é uma coisa discriminatória. Você pode atender esse público, sim, e eu tenho vários exemplos de sucesso, e eu já tive a oportunidade de atender essa classe A. E elas, quando ela tem condições financeiras mesmo, elas são pessoas que querem muito qualidade, tá? Qualidade de procedimentos. E aí você tem que achar localização, acessibilidade, por quê? Imagina, eu montei uma clínica dentro de um prédio. Esse prédio não tem estacionamento próprio, tá? E, detalhe, ele não tem vaga fácil. Quantas vezes você vai procurar um local para você ir e você desiste porque você não tem como parar? Então, tomem cuidado. Dica de ouro. Meu público, como você vai conseguir atingir esse público e acessibilidade de estacionamento. Então, se eu quero colocar um estabelecimento dentro de um prédio, eu preciso já colocar como o estacionamento, o custo do estacionamento no meu plano financeiro. Por quê? Porque uma clínica de casa, que tem estacionamento na porta, uma rua, uma clínica de bairro, vai ser muito mais fácil. As pessoas falam, não, a rua é ótima de estacionar. Então, prestem muita atenção sobre isso também, tá? A necessidade. É necessário liberação da prefeitura. O que é isso? Se esse local que você escolheu pode ser uma clínica. Às vezes não pode. Pela prefeitura, lá é só casas, não pode ter comércio nenhum, ou pode ter comércio, mas comércio que seja para no máximo 3 pessoas. Quantas pessoas você vai atender? Então a gente tem que ver se o local que eu escolhi atende sim, então é muito importante. Então vamos lá, quero o meu público X, escolhi ele, quero um local acessível, tem estacionamento, vou verificar com a prefeitura se aquele local pode ser um comércio meu. Corpo de bombeiro, gente, você tem que ter a liberação do corpo de bombeiro. Qualquer
estabelecimento que entra e saia pessoas, você tem que oferecer saídas de emergência, extintor, facilidade de acessibilidade, tá? Cadeira de roda, banheiro para cadeirante, não ser discriminativo em forma nenhuma, você não pode discriminar teu paciente, qualquer pessoa que for tem que acessar, é um serviço que qualquer um pode buscar, então a gente vai ter que tomar cuidado com essas questões também, não, então chega um local, a clínica é linda, mas você viu o tanto de mudanças que você vai ter que fazer estrutural, cai fora. Às vezes é melhor construir ou pegar um local que já está dentro dessa realidade. E alvará de funcionamento de acordo com as normas da vigilância sanitária. A gente tem que seguir, por mais que a gente tenha uma regra da RDC, nós vamos ter que seguir uma legislação local. Então, muita gente fala, professora, como é que eu faço? Na minha cidade, a vigilância sanitária exigiu isso, na minha tem regras variáveis, sim. Então, nós temos que saber as regras daquela região. Na maioria das vezes, a gente, para fazer a parte local, a gente tem que seguir uma RDC, tá bom? E isso aqui é um demonstrativo do alvará de funcionamento da vigilância sanitária e do conselho, porque as pessoas têm muita dúvida disso. Prestem atenção. Eu quero ter uma clínica. Eu tenho o CNPJ da clínica. Ah, Francine, legal, depois eu respondo para você. Não seria melhor uma franquia, então, que tá tudo pronto? Sim, pode ser esse modelo de sucesso, esse modelo de negócio, é uma opção também. Mas vamos lá, não é difícil você entender essas regrinhas, tá? É meio que matemática, 2 mais 2 são 4. É diferente da biologia, da ciência inexata que a gente trabalha, né? Então, vamos lá. Eu quero atender. Eu quero fazer botox, preenchimento, intradermoterapia. Tá, quem pode fazer botox, preenchimento, intradermoterapia? Ah, hoje a gente pode o biomédico, o farmacêutico, o enfermeiro está liberado agora novamente. Então, e o médico, né? Tá, olha que interessante. Eu preciso que a minha empresa se registre no conselho de classe que está liberado, o profissional tenha essa habilitação, eu sou habilitada em estética, eu pego a minha empresa, registro no conselho, eu sou a biomédica e não da minha própria empresa, então, eu registro como biomédica, eu registro a minha empresa no conselho de biomedicina, tem que ser 2 registros, tá? Ah, eu posso ser a dona da empresa? Posso ser a dona. Minha irmã é dona da empresa de Tuiutaba, qual só RT. Ela é só empresária, agora é que ela faz farmácia, mas ela antes era só esteticista. E aí, o CNPJ é dela, aí ela paga a anuidade do conselho da empresa e eu pago a anuidade do conselho pessoa física. Os dois têm que estar pagos 100%, tá, gente? Essa informação é muito importante. Quando você é RT de uma empresa, não pode pagar mensal, porque para pegar esse certificado de responsabilidade técnica, você precisa estar com 100% da anuidade paga, porque a gente pode parcelar a anuidade. Cada conselho varia de 400 a 800 reais, tá? Porque a medicina é mais caro. Mas vai que você quer ter um RT médico na sua clínica. Ok, gente? É só registrar no conselho de medicina e se você tem um médico habilitado para exercer a função que você quer no seu consultório. Não tem problema, você pode ser policlínica. Você pode ser a dona biomédica, farmacêutica, esteticista, enfermeira de uma clínica que tem um médico como RT da sua clínica. Não tem nada, não tem impedimento nenhum. Só tem que fazer o quê? Pegar no conselho, registrar o seu CNPJ nessa empresa, nesse conselho, verificar se o RT da tua empresa é registrado no conselho, está aqui com as suas questões financeiras, jurídicas e comitê de ética, está liberado a fazer esse procedimento, arcar com a anuidade dele, e aí o conselho vai emitir um certificado de responsabilidade técnica. Está dizendo que essa clínica tem esse RT que está registrado no conselho. Aí vem o alvará da vigilância sanitária. Porque a vigilância sanitária não pode dizer se você pode fazer botox ou não. Quem diz se você pode fazer botox ou não? O conselho de classe registrado. Se você apresenta o certificado de responsabilidade técnica e fala que no seu estabelecimento vai ter botox, preenchimento, fios, a vigilância sanitária vai verificar se existe um profissional que tem habilitação para isso, então você precisa apresentar o CRT, o Certificado de Responsabilidade Técnica, e o ambiente sanitário, se ele está seguindo as normas para a realização desse procedimento, tá? Nessa informação de RT, vou dizer para vocês, se você tem no seu estabelecimento manicure, se você tem no seu estabelecimento esteticista, nutricionista, cabe a registrar também esses outros profissionais, senão você responde por tudo. Então, eu sendo biomédica da minha empresa e tenho uma manicure lá fazendo unha,
Eu sou a RT daquela empresa, você entendeu? Para vigilância sanitária, tá lá. Lorena Soares, responsável técnica pela clínica Sou Belas, vamos pular. Mas aí a manicure não usou de alicate corretamente e causou uma hepatite C num paciente, está aprovado. Quem vai responder legalmente? Eu, a manicure e a empresa. Se eu sou a dona da minha própria empresa, eu respondo como CNPJ. Se eu sou a RT, eu respondo como eu também respondo. E se eu for... E a manicure também vai responder, tá? E aí, esse é o grande problema. Então, por exemplo, eu quero tirar o alvará de funcionamento de vigilância sanitária para ter injetável. Então, é a doutora Lorena Soares que responde. Eu quero ter uma nutricionista lá. Eu tenho que registrar meu CNPJ no Conselho de Nutrição como RT nutricionista. Ah, eu quero ter uma esteticista. Hoje tem possibilidade. O Conselho de Biomedicina também registra o esteticista. Então, eu quero, dona da empresa, registrei também um RT esteticista na minha clínica. Vou lá no Conselho de Biomedicina e o esteticista tem que estar registrado lá. Ah, eu quero ter um educador físico, um personal trainer na minha empresa. Ok, você vai ter que registrar no Conselho de Educação Física. Ah, eu quero ter técnicas de drenagem linfática, método Renata França, que é um método muito conhecido, e é um fisioterapeuta que está lá na minha clínica. Eu tenho que registrar na fisioterapeuta. Para que isso? Para que eu, dos injetáveis, não responda pela drenagem linfática, pelo equipamento, pela manicure, pela massagem, pela nutricionista, pelo educador físico, tá, gente? Porque caso aconteça qualquer problema, e a única alvará de funcionamento da vigilância sanitária da minha clínica tá dizendo que tinha um RT Lorena Soares. A Lorena Soares é biomédica, mas aconteceu um problema na clínica com a atividade física. A academia teve um processo judicial. Quem era RT da academia? A Lorena Soares. A Lorena Soares não é habilitada em educação física, exercício legal da profissão. Tá? Isso eu acho que vai gerar muitas perguntas para vocês, e eu acho que é o mais importante de toda essa aula, porque o resto das outras coisas eu sei que vocês acabam aprendendo e pesquisando, tá? E isso ninguém te fala. Você só vai lembrar de mim, dessas frases que eu disse para você, quando você efetivamente passar por um processo judicial, e eu não quero que vocês passem por isso, tá? Então tomem cuidado. RT de um CNPJ tem que ser muito claro. Por isso que é legal a questão dos consultórios separados. Eu alugo uma casa enorme, tenho tudo certo, vou ser responsável da minha sala e subloco para nutricionista, subloco para esteticista, subloco para manicure, subloco para o educador físico, subloco e faço um contrato com cada um deles, que eles sublocam estabelecimentos e são privados, eles têm sua própria empresa, seu próprio negócio. Você pode, no próprio estabelecimento, ter vários CNPJs, ou vários profissionais liberais, desde que no contrato esteja especificado que eu sou a Lorena Soares, biomédica esteta, dona de uma clínica, tá? E atuo somente naquele espaço, na sala 3. Já o nutricionista atende na sala 3, na sala 4, e ele é nutricionista, registrado no conselho, e é profissional liberal. O dentista atende na sala 5, tá? Então, tomem cuidado com isso. É legal ser ser policlínica, porque parceria fortalece. Mas eu já vi várias clínicas, qual tem um único RT, não tem nenhum contrato claro, cada sala responde por um próprio RT. E é simples, você pode ter uma vara de funcionamento de vigilância sanitária em cada sala, tá? Só precisa lembrar desses passos importantíssimos. O que eu quero ter dentro da minha clínica? Eu quero na minha clínica tenha nutricionista, ótimo. Contrato de prestação de serviço com nutricionista. Nutricionista é profissional liberal já. Ele pode responder pelo seu próprio conselho. No contrato está claro que é uma prestação, que não somos parceiros, que ele só presta serviço, mas ele não está ligado diretamente à minha empresa. Ou seja, se passar uma dieta e alguém morrer por causa dessa dieta, é responsável do nutricionista. Porque se eu não deixar isso claro, existe 2 processos que eu posso responder. Tá? Se acontecer um problema com o nutricionista e o RT da clínica sou eu e não está claro essa separação de profissional, quando eu for verificado, vai descobrir que eu sou biomédica e não sou nutricionista. Então, eu tenho 2 problemas. Eu tenho um problema que aconteceu um problema grave da minha clínica, e o segundo, que eu sou responsável por um procedimento que eu não tenho habilitação. Eu não sou nutricionista, tá? Então, peguem essa dica e não esqueçam. É complicado? É. Mas você está entendendo que é simples a gente estudar sobre isso? É isso que eu quero passar para vocês. Então, centro de estética não precisa de responsável técnica. Basta ter à frente o profissional tecnólogo ou técnico em estética para assumir a realização dos procedimentos estéticos. Lembre-se que eu estou falando de estética não invasiva. A gente está falando de massagem, drenagem, rádio, ultrassom, limpeza de pele, procedimentos que não são enquadrados como injetáveis, tá? Então, eu posso ter essa clínica e não ter problema nenhum. A diferença entre uma clínica de estética e
e centro de estética, a clínica deve ter um profissional da saúde como RT, com habilitação emitida por algum conselho de classe. As clínicas estéticas que recebem licença para realizar procedimentos como aplicação de injeções ou outras intervenções perfuro-cortantes só podem funcionar com responsável técnicos, especialistas e habilitados. Entendeu? Então, por exemplo, eu vou prestar serviço numa clínica de estética, tá? Eu, biomédica estética, vou prestar um serviço numa clínica de estética. Para essa clínica estética ter o meu serviço, eu preciso que essa clínica me contrate como RT na minha área de estética. Ou prestação de serviço separado, gente. Eu sou biomédica, sou habilitada em estética, tenho o meu próprio, eu sou profissional liberal, hoje a gente pode com biomédico, antes não podia, antes eu tinha de constituir uma empresa jurídica, tá? Vou fazer um contrato com essa clínica de estética, que eu presto serviço lá, e que a sala que eu presto serviço está adequada para atividades de injetáveis. Eu não sou fixo lá, eu não tenho lá, tá? A gente pode fazer isso também com tranquilidade, tá? Então, é bem complicadinho esses processos todos, eu sabia que é onde vai gerar mais interesse de vocês, e depois a gente pode esclarecer essas dúvidas também, tá? Etapa burocrática, tá? Antes de investir em uma clínica, o primeiro passo é estar atento às exigências da legislação. Então, tem várias leis, regulamentações, então a gente precisa estudar tudo isso que eu acabei de falar. Regra da vigilância, legislação do Código de Defesa do Consumidor, infraestrutura, regulação do exercício profissional. A parte burocrática, da clínica, ela envolve relatar, na hora do registro, as atividades principais que constituem o foco da empresa. CNAE, tá? Então, vamos lá, eu vou montar um CNPJ, faz a Fran, sai correndo não, dá para fazer, calma. Eu vou verificar a construção da minha empresa. Então, vamos lá, vou revisar o passo. Achar o local, ver se ele tem acesso, verificar se o local vai atender o público que você tem como alvo, tá? Verificar se você tem habilitação para realizar o procedimento que você quer colocar na sua clínica. Registrar no conselho de classe. Solicitar alvará de funcionamento da vigilância sanitária. Verificar corpo de bombeiros se o lugar é acessível para isso. Seguiu essas etapas? Eu quero parcerias, eu quero colocar nutrição, eu quero colocar, ou eu sou esteticista, esteticista é muito boa, ela é muito empreendedora. Ela monta o seu espaço e contrata ou fecha a prestação de serviço para profissionais dos injetáveis. Ok, eu só vou separar. Então, essa sala X vai ser a sala de injetáveis. Quem vai atender nessa sala X é a doutora Lorena Soares, que é habilitada em biomedicina estética, é profissional liberal. Faça um contrato de serviço com ela, fiquem tranquilos, lembre-se que a gente tem assessoria jurídica, vocês precisam achar um bom advogado, uma boa assessoria jurídica, porque e burocracia, essa é a boa notícia, burocracia tem um profissional específico para isso, eu estou te dando um conhecimento para você achar um bom contador, contabilidade, construção de CNPJ, construção de CNAE, tudo isso. Um bom advogado, uma boa assessoria jurídica é muito importante, uma boa assessoria de marketing e uma boa assessoria de vendas, tá? Então, vocês têm que buscar essas pessoas, mas para você buscar o melhor, você tem que entender um pouquinho. Então, eu estou ensinando vocês a entender essa parte que ninguém fala, tá? Então, a gente precisa juntar todas essas questões e entender. A compreensão da parte burocrática vai fazer você entender, mas você vai contratar um bom contador para abertura da clínica, tá? E ele vai te orientar tudo isso, o espaço, tudo. Só que tem hora que a gente só contrata o contador no final. Ou a gente só contrata a assessoria jurídica quando a gente recebe um processo judicial. Então, a minha dica é, não faça isso. Faça um plano de negócio. Gente, que eu quero para montar uma clínica? Eu quero atender o pessoal da Zona Sul, porque eles são chiques, maravilhosos, eu quero pôr espumantes na clínica, chás maravilhosos, então tá. Onde essas pessoas vão? Elas vão nesse bairro, nesse bairro, nesse bairro. Vai lá nesse bairro e verifica. Nossa, eu achei uma sala perfeita. Aí, corpo de bombeiro, nossa, tem saída de emergência, não tem desnível para cadeirante, tem fluxo bom, ótimo, então, beleza. Não, até a própria local já falou, não, aqui já tem até o alvará de funcionamento do corpo de bombeiro, porque já teve outra clínica que funcionou aqui, ótimo. Então, tá bom. Aí, verificou isso. Deu conta de pagar, colocou lá no papel, aluguel X, tal. Aí você vai para a segunda parte, que é o que você vai oferecer de serviço na sua empresa, né? Eu quero oferecer nutrição, fantástico. Qual nutricionista é minha parceira? Como é que eu vou colocar o CNAE de nutrição na minha empresa? Ou não, eu quero constituir uma empresa em cima
de uma policlínica, onde eu só tenho responsabilidade sobre uma sala. As outras salas eu tenho sublocação. Então, eu posso ter o consultório da doutora Lorena Soares, num prédio que tem um nome de cooperativo de Estética Slim, tá? Vamos pôr Estética Fitness, vamos pensar assim. O nome da empresa é Estética Fitness, e nessa empresa, construção, nome fantasia, eu sou a biomédica esteta da sala, com contrato de prestação de serviço com a fitness. A nutricionista tem, o educador físico tem, o acupunturista tem, o esteticista tem, e eu não respondo por nada disso. Eu sou apenas a administradora e a biomédica da minha área, mas eu quis fazer essa construção toda. Fiquem tranquilos, gente. A questão é fazer a matemática, é colocar no papel o que você sonha. Lembra do objetivo definido? Meu objetivo definido é ter a clínica dos sonhos. Você vai ter a clínica dos sonhos. Você vai ter. Entendeu? E não vai te impor. Aí, você vai fazer uma conta de quantos você precisa ter para começar o teu negócio. Ah, eu preciso de 50 mil. Ah, eu preciso de 100 mil. Ah, eu preciso de 1 milhão. Beleza. Capital de giro, se você tem essa reserva financeira, se você consegue um empréstimo. Porque quando você faz seu plano de negócio, você pode apresentar para um banco e tentar esse dinheiro para construir esse negócio, para comprar esse aparelho. É isso que eu estou te falando. Se você faz o planejamento, faz o plano, você consegue sim fazer todo esse movimento, tá? Aí, a questão dos quinais, né? Qual o problema de contratação de prestador de serviço com biomédico, enfermeiro ou... Depois eu vou pedir essas mensagens, tá? Para ajudar. A diferença de centro estética e clínica de estética. O KNAI hoje, que clínica de estética usa, é 8630. Só que ele é feito para médicos. A palavra clínica estética é um KNAI médico, somente médico pode fazer. Isso é para regulamentar a medicina, porque um médico, ele tem na sua clínica de estética procedimentos que não são cirúrgicos. Tá? A maioria dos grandes cirurgiões plásticos, eles têm sua clínica e fazem a cirurgia em hospitais parceiros, eles não têm um hospital. Então, para que eles pudessem construir a clínica de estética deles, para procedimentos ambulatoriais, eles constroem o CNPJ clínica de estética. Ele não enquadra nem biomédico, nem farmácia, ele é exclusivo. Então, cuidado, avisa para o seu contador. O KNAI não é clínica estética. O KNAI que nós usamos hoje é centro estético, que é esse KNAI aqui, 9602, tá? Atividade de estética e outros serviços, cuidado com a beleza. É o mesmo KNAI de salão de beleza, é o mesmo KNAI de clínica estética. Detalhe, a farmácia já tem um KNAI específico, se eu já recebi essa informação, tá? Vocês podem verificar no conselho de farmácia. E vou disponibilizar sim, Andresa, pode ficar tranquila. E o KNAI de atividade estética, e tem outras empresas também. Esse KNAI, ele é bom, porque nós temos um menor custo do imposto. A partir do momento que eu tenho um KNAI específico, eu posso aumentar o imposto, que hoje a gente paga um Simples Nacional em torno de 6% sobre a nota emitida, para 11%, 12%, tá? Esse KNAI é um KNAI que a gente consegue pagar nota. Então, toma cuidado. Tem muita gente que fala, eu queria um KNAI específico para mim. Isso também vai gerar custas para a sua empresa no seu plano de negócio. Por quê? Com esse KNAI, atividade estética ou serviço de cuidados da beleza, você vai conseguir colocar qualquer serviço de prestação de estética. Se eu quero pôr injetável, aí eu vou construir esse CNPJ, colocar esse KNAI, ir no Conselho de Biomedicina, emitir um CRT, ir na vigilância sanitária, emitir o alvará de funcionamento de vigilância sanitária com esse RT e eu consigo executar qualquer procedimento estético. A mesma coisa com a enfermagem, a mesma coisa com a farmácia, tá bom? E o esteticista também, porque esse esteticista, ele pode usar esse CNPJ sem problema nenhum. Então, o centro de estética hoje são as empresas mais conhecidas na nossa área. As minhas são todas construídas nesse CNPJ, nesse KNAI, tá bom? Então, todas as minhas empresas é nesse KNAI. A diferença aqui, a empresa foi registrada no Conselho de Biomedicina também, tá? Apesar desses centros não construírem o tipo ideal de estabelecimento para realização dos procedimentos biomédicos invasivos não cirúrgicos ou farmacêuticos, né, essa opção tem sido única escolha no Código Nacional de Atividade Econômica para abertura de estabelecimento biomédico ou farmacêutico ou enfermeiro. Até peço, eu sei que tem vários profissionais. Vocês entenderam? E aí, esses KNAIs dizem que ele pode ser voltado para tecnólogos e técnicos de estética. Sua empresa vai ter várias coisas, tá? Então, é só a gente ter um RT que a gente vai dar.
Caso você pretenda que coloque agulhas na sua clínica, você vai ter que investir em arquitetura e biossegurança conforme a RDC 50. O slide anterior tá RDC 500, RDC 50, tá? Outra vantagem desse KNAI de Centro Estética sobre a clínica estética médica é a tributação no Simples. Muito menos impostos que uma clínica médica de estética. Então, esse tipo é o de notícia que eu acho que vai fazer a diferença para vocês. Porque lembra do plano de negócios? Você vai ter que fazer uma planilha para saber quanto de nota fiscal você vai ter que emitir, que seu cliente vai pedir, e quanto que você vai ter que pagar sobre essa nota fiscal. Então, o preço de um produto não é simplesmente vale X, o material, eu tenho um custo do material é R$50. Eu tenho que colocar o custo do material, o custo da luva, o custo da agulha, o custo da hora-sala, o aluguel, quanto é a hora da minha sala, o custo das profissionais envolvidas nisso, a secretária, a recepcionista, que serve o café, o custo do contador, o custo da assessoria jurídica, o custo da assessoria de marketing, o custo da assessoria de vendas, o custo que você tem sempre investir por mês de cursos para se manter atualizado. Aí, esse valor você vai ter que colocar para colocar o preço do produto, além do imposto que você vai ter que pagar sobre cada nota emitida. Ah, professora, mas você acha que eu vou ter que emitir todas as notas fiscais? Gente, existe a velha pergunta, a velha dica. É melhor prevenir do que ter que remediar, tá? Se seu paciente exigir a emissão de nota fiscal do seu procedimento, você vai ter que emitir. Lógico que existem pedaladas fiscais, os quais a gente consegue trabalhar com alguém que não peça a nota fiscal. Mas vai que você não contabilizou, vendeu 20 mil em procedimento, esse paciente não te pediu nota, tá tudo lindo, maravilhoso, você pagou tudo que pagou, pegou, colocou no bolso, aí ele te liga 2 meses depois e fala assim, doutora, eu vou fazer um projeto aqui meu e eu preciso da nota fiscal daquele procedimento que eu fiz para você. Você vai ter que emitir uma nota de 20 mil. 20 mil, se o imposto dele foi 6%, é a matemática, vezes 6. Quanto que você vai ter que... Você já gastou esse dinheiro. Então, a gente sempre inclui o valor do imposto que você paga no KNAI, no CNPJ do Simples, tá? E a relevância da RDC 50, gente, isso é muito importante para os injetáveis. Ela deve ser respeitada como padrão de biossegurança para a realização de procedimentos injetáveis. Os proprietários devem estar sempre atentos e informados quanto às normas da Anvisa, que se refere ao funcionamento de uma clínica, como, por exemplo, em caso de haver procedimento estético como uso de injeções, o local deverá preencher algumas exigências para esse tipo de negócio. Altura mínima de 2 metros entre as divisórias, paredes claras e lisas, assim como o chão. Lavatórios e banheiros femininos e masculinos independentes. Tá? Prestem atenção nessas informações, é o básico da RDC 50, você precisa ter isso, altura mínima de 2 metros entre as divisórias, paredes claras e lisas, chão fácil de lavar, lavatórios em cada sala de procedimento e banheiros femininos e masculinos independentes, tá? Eles não costumam deixar passar, são coisinhas básicas. As dependências devem ser separadas para tratamentos femininos e masculinos, por quê? Não dá para colocar homens e mulheres no mesmo estabelecimento. Então, dá para ter 2 salas, quando você atender um homem numa sala, outra, tá? Então, tem que tomar cuidado com isso. E cada sala de atendimento não pode possuir menos de 10 metros quadrados. Ai, eu achei um aluguel lindo, maravilhoso, fiquei encantada, o preço é ótimo. Nossa, as salinhas são lindas, menos de 10 metros quadrados, aí vem a vigilância sanitária, aí você... alugou, fez contrato de aluguel, gastou com contador, gastou com contrato, gastou com curso, gastou com tudo, e na hora a sua alvará de funcionamento da vigilância sanitária não sai, e aí você começa a atender sem precisar disso, aí você vai ser multado, autuado, e aí você põe tudo no buraco. Então, olha a importância dessa aula para vocês, desse passo a passo que eu tô querendo dar. E aí eu dei uma sugestão de mobiliário básico que você precisa ter, né? Básico, mesa de consultório, cadeira de profissionais, 2 cadeiras para os pacientes. Pacientes sempre, a maioria das vezes, eles vêm com acompanhante, você não vai deixar só uma sala, só uma cadeira para o paciente. Vai que ele chegou com alguém ou ele coloca a bolsa. Então, sempre eu brinco que é básico, né? A mesa do doutor, né? A cadeira, 2 cadeirinhas na frente. Fichas de avaliação fundamental, olha que importante. Todas as suas fichas de avaliação têm que ser muito bem escritas, muito bem orientadas, muito bem organizadas, porque essas fichas é o que você vai precisar saber dele. Então, você tem que estar com as fichas impressas ou no computador, lembrando que, independente se você colocou um sistema lindo, tá, computador maravilhoso, você precisa imprimir essa ficha, porque o paciente tem que assinar na hora. A assinatura é
na hora. Então, às vezes, você já pode só imprimir essas fichas e deixar lá para preencher. E os POPs, tá? A vigilância sanitária exige POPs, então é importante ter esse serviço de POPs, é chato, eu sei, a gente tem alguns modelos e tal, mas a gente precisa fabricar os nossos POPs, que é, eu não consigo estar realizando a intradermoterapia. E aí eu chamei um profissional meu, habilitado. Tá, mas qual que é a forma que eu realizo a intradermoterapia? Qual que é o procedimento operacional padrão na minha ausência? Porque eu sou RT e eu tenho um procedimento operacional padrão, deve ser seguida essa regra. Então, é desde que, como faz o paciente, como pesca a agulha, como faz a aplicação, qual que é o pós, qual que é o pré, a gente precisa desse POP. E os termos de consentimento livre, esclarecimento sobre o procedimento. Nessa parte aqui, a gente vai ter que escrever muito, principalmente quem é responsável técnico da empresa, que é a sua própria empresa, e está sempre validada com assessoria jurídica, para saber se essas fichas, se esses POPs, e também a questão dos contratos e termo de consentimento, está realmente te protegendo de um provável processo que pode vir a acontecer, tá? E aí, tratamento corporal, você precisa de avaliação, balança, fitométrica, adipômetro, termografia de contato, ultrassom, cavitação, carbox. Eu coloquei preços para vocês, porque você vai decidir. Eu quero ter um ultrassom dissipado, cavitacional, vai variar de 40 a 35 mil. Eu quero uma carbox de 4 a 10 mil. Uma radiofrequência de 14 a 20. Hoje a gente tem radiofrequência mais barato, tá? Tem até de 7. Rádio mais ultrassom, 35 mil. Plataforma, corrente, cavitação. O que eu quero ter na clínica, tá? Todos os equipamentos aqui, você trabalha com todas as funções corporais. Ou, isso eu falo em relação a ter equipamento. Nossa, mas para eu montar uma clínica de corporal tem que ter tudo isso? Lógico que não, gente. Você precisa ter isso inicial, tá? Porque eu falo muito que a gente precisa ter um ambiente para fazer as avaliações e determinar. Quando eu terminei o tratamento, eu tenho que vender o que eu tenho no meu consultório. Por isso que os injetáveis acabam sendo bem chamativo para as pessoas, porque não demanda de equipamentos caros. Você vai comprar, fechou a intradermoterapia, você vai comprar as mesclas da intradermo do paciente. Fechou botox, vai comprar um frasco de botox. Fechou fio, um pouco de fio. Preenchimento, um preenchimento. E você vai precisar só ser um bom profissional para conseguir isso. No corporal, temos as mesclas e os cosméticos. Nos faciais, a gente precisa de ter um pouquinho mais de critério. Dermatoscópio, lupa, lujude, ou só um aparelho, que é o Dermavil, que a gente tem um equipamento que põe tudo isso. Luz intensa pulsada, se você quiser trabalhar, laser CO2 fracionado, laser de baixa, plexer, eu coloquei mais ou menos preço para vocês, tá? Então, para eu fazer tratamento facial, eu preciso ter isso aqui? Não, gente, eu estou dando uma sugestão do que tem que ter, tá? E trabalhar com produtos faciais que as pessoas gostam muito, que é sob demanda. Ácidos manipulados, mesclas faciais, microagulhamento, toxina, preenchimento, fio cosmético, que são coisas que eu fiz uma boa avaliação aqui, gastei só com isso aqui, tá? Gastei só com mobiliário, fiz toda a parte. Fechei o procedimento, aí eu compro o botox, compro o preenchimento, compro o peeling, compro o cosmético, tá? E a gente vai conseguir trabalhar sem grandes custos, mas tem clínicas completas que tem todos os equipamentos. Lembra que é o seu projeto que vai dizer, meu sonho da minha vida é ter aquela clínica cibernética, eu quero todos os aparelhos, eu quero todos os profissionais, eu quero assim um hospital da estética, onde as pessoas entram e façam tudo. Eu quero maquiagem, eu quero cabelo, eu quero... Não tem problema. É seu sonho. Você só precisa colocar ele no papel e ver o custo disso e quanto você tem para investir nisso, tá? E os capilares, a gente precisa de laser de baixa, LED, cosméticos, mescla capilar, carboxterapia, ozonioterapia, eu não incluí aí também, mas a gente também tem ozonioterapia para a gente colocar. Se você quer trabalhar com depilação, você pode ter do laser diodo, que custa de 150 a 600 mil, ou uma luz pulsada de 50 a 100 mil. Lembrando que equipamentos, existem empresas de locação, você vai alocar por hora. Olha que legal, eu vou correr atrás dos meus pacientes, conseguir 10 pacientes para depilação, aí eu ligo lá e falo assim, quanto fica 4 horas do equipamento? 4 horas do equipamento fica R$800. Legal, 10 pacientes, eu cobrei 300 para a sessão. 3 mil menos 800, vai dar mais ou menos 2.200. 2.200 eu vou ganhar no dia. Aí eu tenho que pagar a secretária, a venda, o aluguel da água, energia. Não dá, tá bom, eu vou ganhar R$1.000 no dia. Fechou, tá bom? Então, lembre-se disso, você pode locar equipamentos também. Tudo vai depender do teu projeto. Apresentei os principais tratamentos que podem ser oferecidos, porém o mercado estético é bem amplo e se atualiza a cada dia. Para o futuro, não resta dúvida que a sua beleza vai depender de tratamentos originais e inovadores. Então, lembra aqueles leis do triunfo? Imaginação, busca, você tem que criar e inovar também. Por quê?
Você concorda que se eu quero montar uma clínica, e eu tenho vários concorrentes, as minhas concorrentes vão ter tudo isso que eu acabei de falar. Cada um de vocês pode construir. Mas qual que é o diferencial? Você. Você, profissional, que está assistindo essa aula até agora, nessa quinta-feira, dia 18 de junho, às 20h41, ficou até o final assistindo essa aula e entendeu que o grande diferencial de toda essa parte é você ser especialista no que se propôs a fazer, tá? Esse é seu diferencial, porque todos podem ter uma rádio, todos podem ter um profissional de injetável. Eu sou esteticista, eu não posso fazer injetável. Gente, fecha uma parceria com um profissional que pode fazer, contrata ele, faz prestação de serviço, faz como data, faz porcentagem, entendeu? Eu consigo o paciente, você faz. Tem várias formas de empreender. Mas quem vai conquistar o cliente? Você, que tem autoridade no consultório, que consegue entender tudo isso aí e faz com que ele entenda que tá bom. Tem uma radiofrequência aqui na minha clínica, e o concorrente também tem uma rádio, mas ela, antes da rádio, faz uma massagem lá, me dá um brinde, não sei o que lá, passa um negocinho lá, faz isso, é super simpática, tem uma personalidade agradável, faz toda a diferença na minha vida. Não, eu vou ficar com a doutora, não importa. Aí anunciou Clínica do Futuro, o aparelho do último congresso em Paris, eu comprei, eu tenho o melhor equipamento. Aí meu cliente vai falar assim, nossa, eu queria saber qual que é esse equipamento. Mas ele vai pensar assim, gente, vou perguntar para a doutora Lorena se esse aparelho é mesmo bom. Aí ele vem e pergunta para mim, doutora Lorena, o que você acha desse aparelho que a clínica falou antes? Eu falei, olha, eu analisei e eu sei que uma simples radiofrequência eu consigo o resultado que você quer. Porque o que ele está querendo é dar mais resultados estéticos. E você tem resultados comigo. Mas não, eu realmente percebi que esse aparelho é muito bom e meu cliente começou a me pedir ele. 1 pediu, 2 pediu, 3 pediu, 4 pediu, 5 pediu, 6 pediu, 7 pediu, 8 pediu, 9 pediu, 10... Opa! Eu tenho 10 clientes pedindo esse equipamento. Ele é muito legal mesmo. Será que não é a hora de eu investir nesse aparelho? Ligo lá no... Quanto que fica o aparelho? À vista, fica tal. Ligo no meu banco, ó, eu tô aí, eu sou empreendedora, vocês vão ver que eu tenho movimentação bancária aí, eu preciso de 50 mil para comprar um aparelho X, ou 300 mil, não importa. Talvez o banco vai liberar para você esse dinheiro, ou você faz um capital, entendeu? Então, eu falo que investir é sempre necessário ter demanda. Você não compra uma clínica, você não faz muita coisa sem colocar no papel. Porque dá para ter sim. Não aceita ninguém mais falar para vocês que vocês não podem ter alguma coisa. É só colocar no papel. É isso, nenhum curso ensina, porque a gente é da saúde, a gente é emoção, a gente é empatia, a gente quer salvar o mundo, a gente quer cuidar da humanidade. Sim, a gente vai fazer tudo isso, mas a gente precisa aprender a saber que se eu tiver um objetivo definido e fazer galgar todas as leis do triunfo e me programar e me organizar, por exemplo, eu quero comprar esse aparelho, lembra da lei do hábito de economizar? Eu comecei fazendo limpeza de pele, faço limpeza de pele por R$120. Eu tenho que conseguir 50 clientes para ter o dinheiro necessário para pagar minhas contas fixas. Vou reduzir minhas contas fixas, vou baixar ela, porque aí desse dinheiro eu tenho 5 mil, eu pago minhas contas fixas e eu tenho R$1.000. Durante 2 anos eu junto R$1.000 na minha conta. 2 anos R$1.000 na minha conta, eu vou ter quanto? 24 mil. 24 mil, eu consigo oferecer de entrada no aparelho dos meus sonhos e conseguir que o banco me financie o restante, porque eu consegui me movimentar financeiramente de uma forma que a matemática está fechando e eu consigo ter o que eu quiser, tá, gente? Simples assim. Então, muitos especialistas já falam deles e muitos já usam nas suas consultas estéticas. É aí onde vem os investimentos em cursos, né? Você fala, nossa, eu preciso fazer aquele curso. Eu só falo para você, só faça um curso desde que você vê que você tem demanda para esse curso. Não vá pela empolgação, não vá porque você viu que é importante. Então, eu fiz uma postagem recentemente no meu Instagram sobre uma técnica que é o Fox Eyes, né? Que é o olhos de raposa. Começou a ter um marketing muito forte nisso e realmente os pacientes estão perguntando. Fox, o que é? Então, a pergunta interna que eu fiz para minha turma de harmonização facial, que eu dou esse curso, eu perguntei para elas, é levantar a sobrancelha. Como levantar a sobrancelha, gente? Com botox, com fio, com ultrassom microfocado, com eletroestimulação. Você tem várias estratégias. Você tem que ver se o rosto da pessoa tá faltando esse sobrancelha arqueada, porque às vezes ela quer sobrancelha arqueada, mas ela tá com excesso de pele, ela tá flácida, ela tá com excesso de gordura, ela tá gordinha, e você vai avaliar para ele ver realmente se o que tá faltando na vida dele é essa técnica. Caso você não saiba fazer, aí sim, tem 10 pacientes que querem levantar a sobrancelha. Hora de você procurar qual o melhor professor especialista para conseguir
te gerar essa técnica com segurança e fazer você aprender de verdade. É esse, tá? Preciso juntar quantos reais? Eu vou atender minha limpeza de pele, que seja limpeza de pele, vou citar procedimento simples. Aí o curso dela é R$5.000. Nossa, o que eu tenho que fazer? Nossa, eu vou tentar fazer um marketing danado, vou me dar meu sangue, vou trabalhar 5 dias seguidos, até 10 horas da noite, e vou atender mesmo, e vou conseguir esse dinheiro para comprar esse curso, tá? É a matemática, é isso que vocês têm que aprender, é a matemática, tá? E aí, eu falo para vocês, acredite, soluções inovadoras podem alavancar pequenos e grandes negócios. De acordo com os especialistas, a inovação é um fator que agrega valor ao seu negócio e deve ser implantado em todos os setores e processos de uma clínica, tá? Isso é fundamental. E o gerenciamento financeiro para ver se a matemática vai bater. A primeira impressão é a que fica. Invista no seu conhecimento, administre o orçamento, registre todas as movimentações financeiras, projete seu fluxo de caixa, contrate ou treine uma secretária com experiência e habilidades financeiras. Olha a dica. Às vezes você é o gestor, mas você vai contratar alguém que tem essa habilidade. Tenha reservas financeiras. Essa frase até a gente até treme, né? Quem um dia iria imaginar que 2020 está praticamente cancelado para vários setores da economia brasileira? E aí você fala, quem tem a reserva financeira? Quem um dia, qual especialista financeiro, gestor, preveu o que está acontecendo em 2020? E aí, cadê a reserva financeira? Né? E tem uma planilha de gerenciamento. Então, eu até coloquei um desenho aqui, que é essa planilhazinha, que as pessoas brincam muito, que não gostam de planilha. Eu mesmo odiava a planilha. Mas hoje eu tenho uma gestora financeira na minha empresa, que é a biomédica esteta, que eu tive a honra de estar presente, que é a doutora Lana, né? E ela fica colocando a planilha, eu e as minhas sócias, a Karine, a Coach, a Dayana gostava de planilha, a gente está aprendendo, porque a planilha ela não mente. Você entendeu? Então, muitas das reuniões que a gente vai fazer é muito mais focada em ver o caixa. Aí a pergunta é para vocês: tem uma planilha financeira e a matemática está assim: eu faturo 100 mil e eu gasto no mês 88.400. Eu estou ganhando dinheiro ou estou perdendo dinheiro? Certo? Porque para você ter um gasto de 100 mil reais e uma entrada de 88.400, significa que teu lucro está em cima de quanto? 12.600. 12.600, com esse auto-movimentação financeira, tá valendo a pena? Você não acha que é a hora de tentar, talvez, ter um negócio menor, mais simples, onde você vai ter uma entrada por mês de 30 mil, mas você tem um custo fixo de 10. 10 mil, você tem um lucro de 20 mil. Então, eu falo muito para as pessoas que é ilusão, grandes negócios, porque quanto maior você seja, mais funcionários, mais parcerias, mais negócios você tem, mais a sua matemática é cara. Então, um simples consultório, fazendo a coisa certa, ou alugar um local, sublocar para outros profissionais, às vezes o seu lucro é muito maior. E eu falo isso muito para meus alunos, principalmente de cursos. Quando eles falam assim, professora, eu queria tanto ter sucesso. Aí eu pergunto, o que é sucesso para você? A sua clínica paga suas contas? Paga. A sua clínica te dá a possibilidade de você curtir tua família? Dá. A sua clínica te dá uma possibilidade de você fazer suas viagens de vez em quando com a tua família? Dá. Isso é ter sucesso. Porque grandes milhões nas contas também, grandes cargos, grandes responsabilidades, grandes quantias, maiores gastos, tá? E o lindo que eu fiz aquela entrevista que eu apresentei para vocês, em 2011, que eu ganhei, é que eu queria uma empresa o qual eu poderia fazer meu próprio horário, onde eu poderia investir em cursos, conseguir ir para congressos, eu ainda falava mesmo que eu sou biomédica estudiosa, então, para eu participar de um congresso X, na época, ainda mais a reprodução humana, eu tinha de sair do trabalho, e aí eu não ia conseguir, se eu saísse do trabalho para ir para um congresso de reprodução humana, vou citar um exemplo, eu perderia quanto? 3, 4 dias de serviço, e isso não era possível, tá? Na estética, não. Aí eu quero fazer um congresso agora em agosto, tá? Quantos mil é o congresso? X. Tá, beleza. Quanto tempo eu tenho para trabalhar? Eu tenho 40 dias. Tá, 40 dias. Qual a carga horária que eu posso fazer? Eu posso trabalhar sábado, posso trabalhar domingo. Eu sou dona da minha própria clínica. Eu abro a hora que eu quiser, meus pacientes vêm. Tá, eu tenho que trabalhar assim, assim, assado. Então, tá bom. Eu preciso levantar X. Quando eu conseguir levantar X, eu vou conseguir viajar tranquila para esse congresso. E era isso o grande diferencial para mim. Era isso que me chamou a atenção na estética. Foi isso que fez com que eu quisesse vir para ela. O que eu errei nessa caminhada de 10 anos? Isso que eu estou dando para vocês como uma aula gratuita, que era alguém sentasse comigo e me explicasse que o meu objetivo definido era lindo, mas existem regras e coisas que simplesmente eu poderia aprender.
Então, hoje, em 2020, desde 2020, na verdade, desde 2018, eu montei, tá? Eu vou até fechar a apresentação aqui, só para aparecer para vocês no finalzinho, que a gente, tá? Só um minutinho, vamos ver aqui, só vou tirar, tá? Para a apresentação, eu vou aparecer aqui para vocês. Estão me vendo aí, né? Então, o que eu tenho para falar para vocês? Quando eu percebi claramente que essas coisas as pessoas não te ensinam, e não adianta eu fazer só uma pós-graduação em saúde estética, não adianta eu só fazer cursos em estética, e que eu precisava mesclar conhecimento de gestão com conhecimento de estética, e eu falo que a hierarquia é perfeita, é assim, você sabe fazer um procedimento? Sei. Você está habilitado para fazer esse procedimento? Estou. Você sabe gerir esse procedimento? Desde a crise, desde os gastos, desde os custos, desde tudo? Sei. Então faça. Não sei. Não tem problema. Volta uma casa e aprenda, entendeu? Conhecimento é a única coisa que ninguém te tira. E o conhecimento está na sua mão. É a decisão particular, individual de cada um. Então, eu sempre falo, antes de eu me colocar num obstáculo, de eu me ver num obstáculo, eu tento sempre imaginar. Sempre tem como passar o obstáculo. Tem como eu passar o obstáculo metendo o peito e quebrando no peito e vou me machucar, que eu já fiz isso, já fui uma pessoa impulsiva do passado, tá? Hoje eu tenho outro perfil. Tem outra forma de eu empreender, que é parar e ficar analisando e criar, inovar, como eu passo esse obstáculo de uma forma mais sensata. Aí é onde eu tenho as parcerias. Eu tenho pessoas para falar, olha, então eu quero fazer isso, mas tem esse muro aqui na frente. Um fala, por que você não pega uma escada? O outro fala, não, eu vou te dar a mãozinha. E aí você vai levantar. O outro fala assim, ó, Lorena, se nós três, eu pular e depois, porque eu sou mais forte, e depois eu te puxo, ok. E aí você consegue chegar lá. Então, gente, nada é fácil para ninguém. Quando eu comecei a aula mostrando um pouquinho da minha história, foi bem rápido, porque eu não queria que vocês se perdessem no conteúdo que vocês buscaram hoje aqui nesse curso. Era esse. Eu queria mostrar para vocês que tem coisas que as pessoas não contam para você. Tem coisas que as pessoas não mostram, porque a vida linda e maravilhosa da rede social talvez é encantadora e faz você se separar entre o que será que um dia eu posso ser como ele? Todos passaram por processos difíceis e a diferença dos que prosperaram é aqueles que persistiram e determinaram isso. Existe a história, eu posso simplesmente ensinar e ser a mentora de vocês, ajudar vocês com o meu conhecimento e vocês trazerem o que tem de conhecimento para vocês, ou eu posso simplesmente assistir e deixar vocês irem lá. Então, há 10 anos atrás, me perguntaram, quando eu comecei a montar o primeiro projeto de pós-graduação do Brasil, por que você está criando um monte de concorrentes? Eu disse, eu não estou criando um monte de concorrentes, eu estou criando um monte de parceiros, porque quanto mais pessoas da minha área crescerem, mais o meu nome vai subir, principalmente o profissionalismo de cada um. Então, é o meu legado, é ser a professora, meu legado é dar aula. Hoje eu tenho coordenação da pós-graduação de estética avançada e gestão clínica, eu acho que nós precisamos de modos de gestão. Coloquei nesse projeto, que é pelo Instituto Projeção, onde a gente tem turma em Goiânia, que vai começar agora em agosto, a 4ª turma, tá? Nós vamos abrir a turma agora aqui em Sorocaba, que eu faço questão de trazer esse projeto. Temos possibilidade de abrir esse projeto em outros locais também, inicialmente são essas 2 cidades. Eu tenho cursos de capacitação presencial com Clínica Escola em Sorocaba, em Goiânia, esse movimento presencial e ainda está acontecendo tudo, e eu ainda tenho uma plataforma hoje pelo Conexão ILS, onde a gente oferece cursos online e também teremos novidade pelo Instituto Lorena Soares, sempre com uma missão, levar conhecimento de alto valor para vocês, e sempre tentar oferecer o que eu puder de útil para o crescimento profissional de todos vocês. Então, eu não estou criando concorrência, eu estou criando parceiros, porque juntos somos mais fortes.